Então, vamos lá. Estamos aqui reunidos para assistir a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Thales Newton Falcão Costa, intitulado Sistema de Hidrantes para Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Fazem parte dessa banca eu, João Batista Fulano Duarte, orientador, professor Rafael Aragão Magalhães, o examinador, e professora Camila Pereira Lins, examinadora também. O Thales, ele tem de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Após a apresentação, a banca fará as arguições necessárias. E após a banca, a plateia também pode se manifestar. Então, Thales, depois da manifestação da plateia, a gente se reúne para decidir a nota e retorna para a sala, né, para apresentar a aprovação ou não do aluno. Então, Thales, você tem aí de 20 a 30 minutos. Pode começar. Só uma pergunta antes, não é de 25 a 35, não? Segundo o relatório do Cleide aqui. Foi, né? Mas, enfim, vai dar tempo. Mas tudo bem. Posso começar? Pode começar. Primeiramente, agradecer, né? Todo mundo está podendo comparecer, o pessoal que vai entrar também. Professor Rafael, professora Camila, terem aceitado aí de última hora o convite. Principalmente o professor Furlan aí por orientação durante o ano todo. Quem não me conhece, eu sou o Thales, e meu trabalho é sobre o sistema de hidrantes para combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre prevenção a incêndio, né? Eu trago aqui uma frase da Rosária Ono, uma arquiteta brasileira, onde ela fala que o Brasil passou de um país rural para uma sociedade urbana em um curto espaço de tempo. E toda essa mudança ocasionou um aumento dos riscos de incêndio, entre tantos outros que enfrentamos. O que ela quis dizer com isso foi que, antigamente, por exemplo, numa área de 1.000 metros quadrados, era comum ali haver algumas casas morando 7, 8, 9 pessoas. Já hoje em dia, nessa mesma área, a gente pode ter um prédio onde moram centenas de pessoas, todas elas utilizando aparelhos eletrônicos, materiais inflamáveis. São edificações muito mais altas, então há o risco também de descargas atmosféricas. E todos esses fatores fazem com que incêndios sejam mais comuns em ambientes urbanos. Eu trouxe até aqui um gráfico levantado pelo Comitê Técnico Internacional de Prevenção e Extinção de Fogo, que mostra que realmente a maioria dos incêndios estão localizados em áreas urbanas, especialmente em edificações. Valendo ressaltar que nas edificações, além desses incêndios ocorrerem com maior frequência, eles também são mais perigosos, já que são nas edificações que as pessoas vão morar, vão se aglomerar, e isso pode gerar perdas humanas, perdas de vidas, né? A gente até tem exemplos aí recentes, como o da Boate Kiss, como o do CT do Flamengo aqui no Brasil, né? Que foram tragédias. E vendo esse perigo iminente, os governos eles têm buscado aí regulamentações e normas e impor essas edificações para garantir a segurança das pessoas. Você vai poder construir seu hospital, sua escola, seja o que for, mas você vai ter que ter saída de emergência nesse local, vai ter que ter extintor, vai ter que ter hidrante, vai ter que ter iluminação para garantir a segurança das pessoas. E por que eu quis falar do sistema de hidrantes especificamente, né? Primeiro, para que servem os hidrantes? Os hidrantes, eles servem para garantir que sempre haja água suficiente para se combater a incêndio, né? Eu, por exemplo, moro numa casa. Na minha casa não precisa de um hidrante, já que, em caso de incêndio, o carro do Corpo de Bombeiros pode aqui estacionar na calçada da minha casa e, através de mangueiras, um bombeiro pode combater o incêndio com facilidade. Mas como fazer isso, por exemplo, no 10º andar de um prédio, ou então numa indústria, numa universidade, num shopping, que é muito grande? Fica muito difícil. O sistema de hidrantes ele garante que a água chegue nesses locais de difícil acesso. Outro motivo é que nos projetos de segurança contra incêndio e pânico, aqui no Ceará, que a gente vai adentrar bem, o índice de aprovação desses projetos são muito grandes, e maioria, quase em terceiro, geralmente brigando pelo segundo lugar, a maioria desses erros são relacionados a um sistema de hidrantes. Então, mostra que há, segundo dados, né, levantados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, e mostra que há uma deficiência dos projetistas para projetar o sistema de hidrantes. Então, eu pretendo apresentar
o projeto de segurança contra incêndio e pânico e o procedimento por trás dele, demonstrar o funcionamento do sistema de hidrantes e descrever o procedimento correto para se dimensionar os hidrantes para edificações aqui no Ceará. Vale ressaltar que cada estado tem suas próprias normas, regulamentações para prevenção de incêndio, a gente vai focar apenas aqui no Ceará. No referencial, eu abordo 4 temas principais, né, que é o Fundamentos de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica, procedimento administrativo, a gente vai ver como funcionam os projetos e a questão de certificados, os tipos de hidrantes que existem e o funcionamento desse sistema. Os hidrantes, eles utilizam apenas água como agente extintor. Né? O que é um agente extintor? Agente extintor é todo material, toda substância que tem a capacidade de interferir ou então eliminar a química do fogo. Né? A água, quando ela é comparada com outros agentes extintores, como pó químico, como o gás carbono, ela tem uma taxa de absorção de calor muito grande, além de, claro, ser facilmente encontrada na natureza e facilmente manipulável. Né? Algumas características da água, algumas informações sobre a água e fluidos em geral são importantes no sistema de hidrantes, como a pressão hidrostática, que a gente compreende como sendo a pressão que o fluido faz sobre determinado ponto dentro dele. Né? Essa pressão pode ser calculada através dessa equação, que é a densidade do fluido vezes a gravidade, vezes a altura desse ponto que a gente quer calcular a pressão. Então, se, por exemplo, eu tenho uma torneira que é alimentada por uma caixa d'água que tem 10 metros como ponto mais alto da água. A gente pode calcular essa pressão hidrostática fazendo 10 metros vezes gravidade, vezes densidade da água, ou então simplesmente deixar em função dos metros, já que a gravidade é uma constante e a densidade da água no estado líquido também varia muito pouco. Então, a gente pode dizer que a pressão dessa torneira é diretamente 10 metros de coluna d'água. Para o sistema de hidrantes, isso vai, e para a hidráulica em geral, isso facilita bastante a questão dos cálculos que vão ser feitos. Esse exemplo é um exemplo ideal, né? Só que no exemplo real, a gente também tem que levar em conta as perdas de carga, que são as perdas de energia de pressão que o fluido tem durante o deslocamento dele na tubulação. Elas podem ser geométricas e perda de carga por atrito. As geométricas são devido desníveis, certo? Então, se, por exemplo, tem esse chuveiro, é alimentado por esse reservatório, que, à medida que eu fui utilizando esse chuveiro, o nível do reservatório caiu 2 metros. Logo, eu tive uma perda de carga geométrica de 2 metros de coluna d'água. E as perdas de carga por atrito são perdas de carga no decorrer da tubulação. Elas podem ser distribuídas e localizadas. As distribuídas ocorrem nas tubulações retilíneas, certo? Você vai saber quanto perda de carga por atrito distribuída se tem na tubulação, basta somar a tubulação retilínea, fazer 90 centímetros, mais 25, mais 110, para esse exemplo. Né? E aqui eu iria saber quanto de perda de carga distribuída eu teria, quantos metros de perda de carga distribuída eu teria na tubulação. As localizadas, elas ocorrem em determinados componentes da tubulação, como o joelho, como o registro de gaveta, ou como uma curva ou uma válvula. Para cada um desses componentes, através do material e do diâmetro da tubulação, a gente pode encontrar uma equivalência, certo? Para a perda de carga localizada, de acordo com esses dados. Tendo o comprimento total da tubulação, a gente pode utilizar alguns métodos para calcular a perda de carga total. No meu trabalho, eu abordo 3 métodos, que são os métodos aceitos pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, mas aqui a gente só vai falar de um deles, que vai ser a equação de Hazen-Williams, que é essa equação aqui, que a gente precisa da vazão. Essa vazão vai ser a vazão que vai ser dada pelo Corpo de Bombeiros, vai ser a vazão que o sistema de hidrantes precisa ter. O fator C de Hazen-Williams, que depende do material da tubulação. Essa tabela aqui eu tirei da própria norma do Corpo de Bombeiros, eles já mostram o valor do fator C de Hazen-Williams, e o diâmetro interno da tubulação. Tendo esses dados, a gente pode calcular quanto de perda de carga por atrito por metro de tubulação a gente vai ter, e com esse J em mãos a gente pode multiplicar por aquele comprimento que a gente achou anteriormente. Em alguns casos, a gente precisa aumentar a pressão do sistema. E um dos principais métodos para se fazer isso é através de bombas centrífugas. No meu trabalho, eu abordo vários tipos de bombas centrífugas, como as de deslocamento positivo, como as rotativas, mas aqui a gente vai falar apenas das centrífugas, que são quase que 100% dos sistemas de hidrantes se utilizam de bombas centrífugas, porque elas atendem bem ao que se pede para o sistema, pela pressão que se pede pelo sistema, como elas também têm um menor custo de compra e de manutenção. Para efeito de cálculo, a gente vai precisar dessa equação para calcular a potência mínima, que é
bomba centrífuga vai ter que ter, onde a gente vai precisar da vazão, que vai ser a mesma vazão da equação de Rasselinius, vai ser a vazão que o Corpo de Bombeiros pede que o sistema tenha, a altura manométrica, que vai ser a pressão que a bomba vai ter que atender para alcançar a pressão exigida pelo Corpo de Bombeiros, e o rendimento da bomba, que, em geral, se usa em torno de 50%. No procedimento administrativo, vamos ver como funcionam os projetos, né? Vamos supor que eu sou um empresário e estou abrindo minha edificação, um hospital, uma creche, uma escola, seja o que for. Para isso, eu vou precisar da autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. O passo para isso, primeiramente, eu iria contratar um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, ou um engenheiro de produção, ou um arquiteto, e esse profissional ele ia elaborar o meu PSIP, o meu Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico. Com esse projeto em mãos, ele ia encaminhar ao CEP, que é o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros, e lá um profissional, um bombeiro, ele ia avaliar esse projeto e ver se ele está atendendo todas as normas do Ceará para combate a incêndio, para prevenção a incêndio. Se o projeto estiver todo dentro dos conformes, ele vai emitir para mim o meu certificado de aprovação do projeto. Esse certificado, ele é permanente, certo? Desde que não sejam feitas mudanças na edificação. E com esse certificado em mãos, eu posso solicitar uma vistoria, que vai consistir em um bombeiro ir até a minha edificação só para ver se realmente tudo que foi constado no projeto existe. Se tem um hidrante, como eu disse que ia ter, ou se tem um extintônio, eu disse que ia ter. Se tiver tudo ok, aí sim ele vai me emitir para mim o meu certificado de conformidade do sistema de proteção contra incêndio. Com esse certificado, aí sim eu posso operar normalmente. Agora, só adentrar um pouco mais na questão do projeto, né, do PSIP. O PSIP ele consiste basicamente em duas coisas, no memorial e nas plantas das medidas de segurança contra incêndio. Tem alguns outros documentos burocráticos, como o cartão de identificação, anotação de responsabilidade técnica, outros documentos mais burocráticos, mas o essencial do PSIP é o memorial e as plantas. O memorial vai ser a parte mais informacional, mais escrita do PSIP, onde eu vou botar meus cálculos, meus dimensionamentos, localizações e coisas em geral, mais informacionais. E nas plantas eu vou simplesmente mostrar na edificação, mostrar minha edificação com as medidas de segurança contra incêndio que eu vou adotar. Então, se por exemplo é extintor de incêndio, no meu memorial eu ia colocar, a minha edificação vai ter 10 extintores do tipo ABC, vou colocar a marca, vou colocar até uma fotinha dos extintores que eu vou utilizar, e nas plantas eu ia mostrar onde esses extintores iriam estar. O projeto ele é elaborado de acordo com 19 normas, certo, vigentes aqui no Ceará, onde a principal delas é a norma técnica 1 de procedimento administrativo. Vai ser nela que a gente vai ver quais edificações de fato precisam de um PSIP, quais medidas de segurança vão ter que ter, de acordo com a edificação, vai ter todos os documentos burocráticos, né, os anexos mostrando exemplos tanto de memorial como de plantas, todas as informações que as plantas vão ter que constar, enfim, toda a parte mais importante do PSIP vai estar escrito nessa norma técnica 1, e as outras são apenas complementos para os sistemas. Vai ter uma norma técnica só para extintores, outra só para saída de emergência. No nosso caso, a gente vai trabalhar basicamente só com a norma técnica 1 e a norma técnica 6, que trata justamente dos hidrantes. Tipos de hidrantes que existem, né? A gente tem um hidrante urbano, que você fala de hidrante, vai ser o primeiro que vai vir à sua mente, mas na verdade ele é o mais simples. Esse hidrante, a água que passa por ele é a água da via pública, certo? E a única função que ele tem é de recarregar de água o carro do Corpo de Bombeiros. Os hidrantes de parede industriais e os mangotinhos, eles têm um funcionamento praticamente igual, certo? Eles são alimentados pelo reservatório técnico da edificação e são eles que vão ficar dentro das edificações mesmo e garantir que a água chegue nesses locais de difícil acesso, certo? A diferença deles é basicamente na utilização. Os mangotinhos, eles são melhores, eles são mais simples de serem usados, certo? E eles são melhores em locais menores. Já os hidrantes de parede, obviamente eles ficam nas paredes, eles são mais ideais para ambientes mais fechados. E os hidrantes industriais para ambientes mais abertos. A gente tem também os hidrantes de recalque. Nesse caso eu falei que esses três são alimentados pelo reservatório. Mas e se esse reservatório acabasse, né? Acabasse a água dele? Aí sim a gente utilizaria os hidrantes de recalque.
Aí o carro do Corpo de Bombeiros iria acoplar o carro nesse hidrante e iria jogar a água dentro do sistema e garantir que mais água chegue para o combate a incêndio. O funcionamento dos hidrantes é bem simples, eu trouxe aqui um esqueminha para demonstrar, onde eu tenho um reservatório, ele vai ficar água, né, disponível para os hidrantes, 2 barriletes, onde vai sair essa água, a tubulação, 2 bombas, uma principal e uma reserva, 2 pressostatos, uma para cada bomba, e aqui os hidrantes. O funcionamento é bem simples. Esse sistema ele fica normalmente pressurizado na pressão pré-estabelecida pelo Corpo de Bombeiros. Quando eu começar a utilizar esses hidrantes, a pressão nesse sistema vai cair. E os pressostatos, aí, quando chegar numa determinada faixa dos pressostatos, eles vão ligar a bomba principal, a reserva, e repressurizar esse sistema. Agora a gente vai só subdividir um pouco esse sistema para entender melhor. A gente tem um sistema de distribuição, que é aqui, desde a tubulação, né, as bombas, os hidrantes, e vai ser nesse sistema de distribuição que a gente vai tanto calcular a perda de carga, como dimensionar as bombas, altura manométrica e tudo mais. O sistema de comando aqui é feito através de pressostatos, certo? O sistema de comando é o que vai ligar as bombas hidráulicas. Nesse caso é feito por pressostato, mas também poderia ser feito por chaves de fluxo ou de botoeiros mesmo, de liga e desliga. O sistema de reserva ele pode ser de 2 tipos, pode ser superior, quando está acima dos hidrantes, e inferior, quando está abaixo. O que é melhor, né? Que sempre é recomendável, que sempre possível se utilize uma reserva de nível superior. Por quê? Justamente por causa do sistema de pressurização, que é o último. A pressurização do sistema é feita só de 2 formas, através de bomba hidráulica e através da gravidade. Por que a reserva é importante que seja acima? Porque, nesse caso, a própria gravidade vai ajudar a pressurizar os hidrantes, né? Dependendo até da altura que eu colocar essa reserva, eu nem vou precisar de bomba hidráulica. E se não precisar de bomba hidráulica, eu também não vou precisar da parte de comando. Então, pode gerar, né, uma economia muito grande para o sistema. Que a gente chega na metodologia, né, eu utilizei um método de pesquisa exploratório, buscando maior familiaridade com o tema. Tive como base as normas técnicas do CEP, né, do Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndio do Ceará. E para demonstrar o processo correto de dimensionamento do sistema de hidrantes, a gente vai utilizar uma edificação de exemplo. Então, primeiro é conhecer essa edificação que vai servir de exemplo. Vai se tratar de um prédio que vai ser utilizado para habitação de famílias em geral. O prédio tem 17 andares, onde vão morar as pessoas, e tem uma área de 1.200 metros quadrados. E tem também um térreo, um pilotes e 2 subsolos com área de 1.600 metros quadrados. O reservatório técnico vai ser cilíndrico, com área de base de 40 metros quadrados, e ele também vai ser utilizado para o consumo predial. Esse consumo predial vai ser de aproximadamente 65 mil litros de água. Aqui, a vista um esboço da fachada desse prédio, né? Daqui a gente pode tirar uma informação que vai ser importante, vai ser a altura do prédio, certo? Que vai ser aqui aproximadamente 70 metros. Aqui a visão de um dos pavimentos, na planta de um dos pavimentos. A gente vai considerar todos os pavimentos onde moram as pessoas sendo iguais. Um dos subsolos, a gente vai considerar os 2 subsolos sendo iguais. E a área do térreo, que a gente vai considerar sendo similar à área do pilotes. Primeiro passo, classificar a edificação. Na norma técnica 1, a gente tem a tabela 1 dela, onde a gente tem grupos do A até o M, certo? E para cada grupo a gente tem uma ocupação diferente, residencial, comercial. E dentro dessa ocupação a gente tem subdivisões. Por exemplo, do educacional. É educacional, mas é uma escola em geral, é uma escola especial, é um espaço para cultura física. E aqui a gente até tem os exemplos para ficar melhor de identificar a subdivisão. Essa tabela é bem intuitiva, vai consistir basicamente em você avaliar para que sua edificação vai servir e achar a divisão que melhor se adequa a ela. No nosso caso, eu falei que ia ser um prédio onde vão morar pessoas. Nesse caso, uma habitação multifamiliar, né? Divisão A2, até nos exemplos ele diz, edifícios, apartamentos em geral e condomínios horizontais, que é o nosso caso. Então, nossa divisão vai ser A2. Em alguns casos, só saber para que serve a edificação não vai ser suficiente. A gente também vai precisar da carga de incêndio. Só que essa edificação nossa não vai precisar, certo? No meu trabalho, eu abordo bem como
dimensionar, como calcular a carga de incêndio da edificação, mas como a gente aqui não vai precisar, e o tempo é um pouco curto, a gente vai pular essa parte. Porque só com a divisão da edificação a gente vai conseguir ver quais medidas de segurança contra incêndio vão ser necessárias. A tabela 5 da mesma norma técnica 1, tabela 5 e vem sempre acompanhada do grupo da edificação. Então, vai ter tabela 5A para o grupo A, 5F para o grupo F, enfim, você tem que ir na tabela respectiva ao grupo da sua edificação, e nessa tabela, através da altura da edificação, a gente identifica quais medidas de segurança vão ter que ser tomadas. No nosso caso, nossa altura é mais de 30, né? Como a vista aqui do pavimento era de 70. Então, a gente vai ter que adotar todas essas medidas de segurança na edificação. Acesso de viatura, saída de emergência, hidrantes, até chuveiros automáticos. Próximo passo, posicionar os hidrantes. Para posicionar os hidrantes, tem basicamente uma regra apenas, que é cada hidrante ele protege uma área de 30 metros. Muitos projetistas eles cometem o erro de achar que esses 30 metros é um raio como se fosse de um círculo mesmo, certo? Mas não é exatamente, é o raio de ação de um hidrante. Vai consistir basicamente em você posicionar um hidrante e ver se com 30 metros de mangueira eu consigo proteger toda a área desse pavimento, certo? No nosso caso, apenas um hidrante para o pavimento vai ser suficiente, porque com a mangueira de 30 metros eu consigo chegar em toda a área, compreender toda a área desse pavimento, né? E como no caso são 21 pavimentos que necessitam de hidrantes, né? Os 17 dos moradores, o térreo, o pilotes e os 2 subsolos, a gente vai ter um total de 21 hidrantes na edificação. O próximo passo é dimensionar o reservatório técnico. Na tabela C, na norma técnica 6 do sistema de hidrantes, a gente tem essa tabela, a tabela 3, onde através da divisão da edificação e da área da edificação, vale ressaltar que essa área deve ser considerada a maior área da edificação, certo? A gente pode obter algumas informações. No nosso caso, a divisão é A2, a área maior era de 1.600, então menos de 2.500. A gente tem essas informações. RTI 2, esse 2 quer dizer que a gente tem que ler a nota 2, no nosso caso está escrito Sistema de Hidrantes para Combate a Incêndio Tipo 1. Essa informação, por enquanto, não vai ser importante, mas vai ser para a pressurização do sistema, então a gente vai guardar. O sistema de hidrantes é do tipo 1. E a norma mesmo já demonstra como calcular o reservatório técnico, certo? A gente tem esses 4,5 metros cúbicos, e a gente vai somar com 0,6 metros cúbicos vezes o número de hidrantes. No nosso caso, são 21, então, fazendo essa continha, a gente acha que o reservatório da edificação vai ter que ter um total de 17,1 metros cúbicos, 17.100 litros no mínimo. Só que, como a gente falou, o reservatório também vai ser utilizado para o consumo predial. Então, a gente vai utilizar um esqueminha como esse, utilizar 2 barriletes para a saída de água. Então, eu só tenho que garantir que o barrilete do consumo predial esteja a uma altura suficiente para esse volume aqui do barrilete para baixo ter exatamente, ou no mínimo, esse volume do reservatório. E aqui é a geometria básica, né? A gente sabe que a área de um cilindro base vezes a altura, isolando a altura, a gente tem volume sobre área. Como eu falei, a área da caixa d'água é de aproximadamente 40 metros quadrados. Então, fazendo essa conta, a gente acha que esse barrilete vai ter que estar, no mínimo, a 43 centímetros de altura. E o último passo, a pressurização do sistema. Através do tipo do sistema de hidrantes que a gente viu anteriormente, né, eu posso obter algumas informações com essa tabela que está disponível também na norma técnica 6 de hidrantes, como o esguicho que vai ter que ser utilizado, comprimento das mangueiras, e principalmente a vazão e a pressão mínima nos hidrantes mais favoráveis, que no nosso caso é 650 para a vazão e 4 metros de coluna d'água, né, já convertendo, de pressão. Esse número de expedições, a própria norma técnica, ela meio que se contradiz, certo? Porque ela fala que deve ser sempre considerado o uso simultâneo dos 2 hidrantes mais desfavoráveis. Então, o número de expedições sempre vai ser duplo. Nesse caso, a gente vai multiplicar essa vazão e essa pressão por 2. Então, nosso sistema vai ter que ter, no mínimo, uma vazão de 300 litros por minuto e uma pressão mínima no hidrante mais favorável, mínimo de 8 metros de coluna d'água.
Primeiro, como identificar qual o hidrante mais favorável. É uma coisa bem intuitiva. Eu tracei aqui duas regras que podem ser usadas como base para identificar. A primeira é que em alturas diferentes, o hidrante mais desfavorável vai ser o hidrante mais alto. E caso os hidrantes estejam na mesma altura, a gente vai usar o critério de desempate, o hidrante que tem mais distante do ponto de tomada d'água, ou seja, que tem uma tubulação maior, logo vai ter mais perda de carga para atrito, então vai ser mais favorável. No nosso caso, o hidrante mais favorável vai ser o mais alto, que é o do 17º andar. Agora, calcular as perdas de carga. A norma ela pede que sejam calculadas um total de 4 perdas de carga, que é a perda de carga na sucção, que é do barrilete do reservatório até a bomba, na expulsão, que é da bomba até os hidrantes, nas mangueiras e no requinte. Começando pela sucção e pela expulsão. Nela, a gente vai precisar de algumas informações de como vai ser montada a tubulação mesmo. A gente vai precisar saber qual o comprimento da tubulação, o material que vai ser utilizado, os componentes e o diâmetro. No nosso caso, a gente vai utilizar um diâmetro de 60 milímetros e de aço galvanizado. Essa vai ser como vai ser montada a tubulação, vai ter um total de 4 joelhos de 90 graus na sucção. Cada joelho tem uma perda de carga por atrito através daquelas tabelas para aço galvanizado de 2,4 metros, 2 eixos de gaveta, 2 seios laterais, todos esses componentes, e 2,4 metros de tubulação retilínea. Fazendo esse somatório todo, a gente encontra que a gente vai ter 20 metros de perda de 20 metros de perda de carga por atrito na sucção e 31,6 na expulsão. Agora, utilizar a equação de Hazen-Williams com o fator C de 120, que é de aço galvanizado, o diâmetro de 60 milímetros, como a gente falou, e a vazão que a norma previu, que é 300 litros por minuto. Fazendo essa conta, a gente encontra 0,075 de perda de carga por metro de tubulação. Multiplicando por aqueles comprimentos, a gente encontra 1,5 metros de coluna d'água na sucção de perda de carga e na expulsão de 2,37. Agora, nas mangueiras e no esguicho, né? Geralmente, os fabricantes eles já informam direto certa perda de carga nesses componentes de acordo com a vazão. No caso do esguicho, é 100%. Todo esguicho ele vem com a perda de carga de acordo com a vazão. Eu fiz uma pequena pesquisa, eu encontrei com um esguicho regulável de 2,5 polegadas, com a vazão de 300 litros por minuto da norma. Tem uma perda de carga de 1,25 metros de coluna d'água. No caso das mangueiras, caso o fabricante não informe, a gente pode calcular do mesmo jeito que na sucção e na expulsão, utilizando a equação de Hazen-Williams. O que vai mudar é o diâmetro, nesse caso eu mantive o diâmetro de 60 milímetros, o comprimento da mangueira, aquela tabela já especificava, que era 2 mangueiras de 15 metros, e o fator C de Hazen-Williams de 140, já que a maioria das mangueiras são feitas de borracha. Fazendo essas contas, a gente conta que nas mangueiras a gente tem uma perda de carga de 1,68 metros de coluna d'água. Agora só resta calcular a altura manométrica e saber a potência mínima da bomba. A gente tem uma distância do hidrante mais favorável até o topo da edificação, que vai ser onde vai ficar o reservatório técnico, de 7,51 metros, que vai ser a pressão hidrostática disponível para esse hidrante, menos perda de carga na sucção, na expulsão, nas mangueiras e no esguicho, menos os 8 metros de coluna d'água, que é a que a norma pede que tenha, certo? Fazendo esse somatório, a gente conta que o hidrante está a 7,29 metros de coluna d'água abaixo do que ele tem que ter. A gente vai adotar 8 para dar uma margem de segurança para o projeto, e a partir disso a gente pode calcular a potência mínima da bomba, com a vazão de 300, que foi especificado, né, na norma, a altura manométrica vai ser 8, e o rendimento a gente vai considerar 150%. Aqui a gente encontra que a potência mínima que a bomba vai ter que ter vai ser de 1,07 cavalo-força. Fiz uma pesquisa de mercado e encontrei essa bomba do fabricante T-Jacuzzi de 2, DM2, para servir de exemplo, que tem uma potência de 2 cavalos. Utilizando essa mesma fórmula, a gente pode calcular quanto de altura manométrica uma bomba de 2 cavalos-força fornece para o sistema. Fazendo essa conta, a gente encontra 15 metros de coluna d'água. Então, a gente pode já calcular em que pressão o hidrante vai funcionar de fato. A gente tem 15 metros de coluna d'água disponíveis pela bomba, 7,51 pela gravidade
menos a sucção, menos a expulsão, menos as mangueiras, menos esguicho, a gente conta que esse hidrante vai operar 15,71 metros de coluna d'água, que é bem maior do que os 8 que a norma pede. Aqui eu só vou expor o memorial da edificação, fazer de conclusão, onde eu vou mostrar o tipo de material que eu vou utilizar, que vai ser o aço galvanizado, o diâmetro, que vai ser todo 60 milímetros, a localização do hidrante, que eu coloquei sendo na minha rua mesmo, para servir de exemplo, o número total de hidrantes, o volume calculado do reservatório técnico, o consumo predial, o volume da caixa d'água, que aqui tem que ser no mínimo de 82.100 litros, as dimensões da caixa, que eu coloquei uma tabela mostrando onde vão estar localizados cada um dos hidrantes, o cálculo das perdas de carga na sucção, na expulsão, nas mangueiras e no requinte, somatório delas, e o cálculo da altura manométrica, né? 7,51, menos as perdas de carga, menos a pressão mínima exigida. Aqui o cálculo da potência, ela vai ter que ter no mínimo 1,07 cavalo-força. A especificação da bomba, fabricante, o modelo, a potência que ela tem e a altura manométrica que ela vai fornecer. E a vazão que o sistema também vai operar. Aqui algumas referências que eu utilizei, né? Principalmente a norma técnica 1 e a 6. E esse livro, A Segurança contra Incêndio no Brasil. Enfim, foi isso. Desculpa se eu fui muito rápido, mas era muita informação. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Thales, pela sua apresentação, né? Foi muito boa. E agora a gente passa para as contribuições da banca, iniciando aí com a professora Camila e depois o professor Rafael. Bom dia, obrigada, professor Fernando. Essa apresentação foi muito, muito, muito boa, viu? Tá me ouvindo direitinho? Tô, só vou colocar um fone aqui só para melhorar. Melhorou. Sua apresentação foi muito boa, mostra aí o domínio completo pelo assunto, fiquei até surpresa, viu? Mas muito boa essa apresentação, você conseguiu falar com propriedade do seu assunto, os objetivos do seu trabalho, foi muito bom mesmo, tá? E de antemão, quero lhe dizer que o que a gente veio comentar aqui, tanto eu como o professor Rafael, foi para deixar o seu trabalho de acordo com as normalizações, né, que são exigidas pela universidade, pelas normas da ABNT. Então, não leve isso como pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é só para a gente poder deixar o seu trabalho melhor, tá bom? E que esteja, né, apto a ser aprovado, tá bom? Então, as minhas contribuições, elas estão aqui no seu trabalho, vou comentar algumas, tá gravado, então vai ser tranquilo para você entender todas elas, tá certo? Vamos lá, então. Muito erro de português, tá, Thales? Muito erro de português, engolindo algumas palavras, acentos, entendeu? Então, dá uma leitura novamente nisso, pede alguém de fora, sua mãe, ou seu pai, para dar uma lida, certo? Para poder, até a pessoa que está de fora, se fazer entender. Às vezes a gente está lendo tanto, eu digo isso porque eu oriento o aluno, e quando a gente está lendo tanto, e passa. Aí quando a banca chega, eu falo, eu não lembro disso. Tá? Então, é normal isso acontecer, não é só com você, você não está... É comum isso acontecer com os alunos de engenharia, tá? E mais pode comentar, tá bom? Sugerir aqui algumas outras palavras-chave do teu trabalho, tá? Tem uma que é uma frase, e o nome já diz, são palavras-chave. Teria que uma palavra para você, depois você pode conversar direitinho com o professor fulano para colocar mais algumas, só para a gente poder alinhar isso direitinho, tá? Aí o que acontece? Vou falar um pouquinho de algumas formatações, tá? Quando a gente tem sessões primárias, secundárias, terciária e quaternária, que é até onde você trabalhou aqui no seu trabalho. Então, quando você vai de uma para outra, você precisa diferenciar. Por exemplo, a sessão primária, maiúsculo mais negrita, tá? No exemplo, que foi como você iniciou. A secundária, aí você bota minúsculo e negrita. Terciária, minúsculo, negrito mais itálico. Eu coloquei aqui um exemplozinho, que uma tem que ficar diferente da outra. Não pode ser igual, para que a gente possa fazer uma leitura fluida,
tá? E a gente não se confunda onde está cada sessão, tá bom? Então, eu coloquei aqui para você, tá? Agora, o que me deixou mais incomodada no teu trabalho, viu, Thales, é as citações, tá? Do teu referencial. Tá? Aí, assim, eu fui olhar lá nas tuas referências, tem um monte de referência que você esqueceu de colocar no teu texto, tá? Então, isso aí vai ser um trabalho bem forte que você vai ter que fazer para poder entregar isso no prazo, tá? Então, você vai precisar reler novamente o teu trabalho e dizer onde foi que eu tirei isso. Aí você vai lá imprime só a tua referência e deixa assim do teu lado da tua mesa. E vai lendo o teu trabalho. Isso aqui eu tirei dessa. Aí vai na referência. Tá, põe a citação daquela referência, tá? Então, isso acontece em todo o teu trabalho da seção 1 e seção 2, tá? Que a seção 2, de fato, é a tua fundamentação teórica, que tá boa, só que você não disse que você tirou essas informações. E isso é fundamental, tá bom? Eu queria, se possível, não sei se você vai conseguir, mas na figura 1, que é a origem dos incêndios no ano de 2010, essa informação você pegou, parece que de 2015, tá? Se você não encontrar um gráfico mais atual, que você fizesse uma escrita complementar, porque a gente está em 2020, tá? Então, faz uma leitura complementar do aumento de incêndios no Brasil, entendeu? Eu acho que ficaria mais atualizada essas suas informações, tá bom? Aí eu vou bater de novo na tua justificativa, mas ela tá boa, não precisa nem aumentar muito, eu só queria que você diminuísse os parágrafos. Eu coloquei o texto 2 parágrafos, mas dá para fazer 1, 2, 3, 4 parágrafos dele. Tá? Eu fiz aqui a marcação onde você pode separar para deixar mais fluido o teu texto. Né? Aí na estrutura do trabalho, faltou você falar da metodologia da conclusão, tá? Algumas termos técnicos que para você é muito normal, mas que para a gente não é, né? Pelo menos para mim, que conheço muito pouco sobre o seu assunto, tá? Então, quando tiver um termo técnico assim, ou você explica no próprio texto, ou faz uma nota de rodapé, que já esclarece para o leitor do que significa, tá bom? Aí você confunde o que é tabela, figura e quadro, tá? Então, só se atentar a isso. Figura é qualquer figura, ilustração. Tabela não tem margens na lateral, tá? E o quadro é todo fechado. E outra tabela é quando tem números. Quando não tem números, são só dados escritos, é chamado de quadro. Então, só essas coisinhas que você precisa ajustar no seu trabalho, tá bom? Aí você bota podemos, sabemos, nada na primeira pessoa, tá? Então, pode, saber, tá bom? Troquei essas palavrinhas, coloquei algumas que eu encontrei, mas possa ser que tenha mais, tá? Então, tem que ler com calma. A figura 2, muito bacana a figura 2, só que as letras estão todas em inglês, né? As letras não, as legendas, né? Apontando o que é cada coisa, tem que traduzir essas palavras, tá? Aí muitas figuras você coloca também como você, como autor, tá? Então, na verdade, é adaptado de alguém. Então, eu até botei assim, e muitas das coisas se repetem. Eu não repeti muito. Fique atento a todas essas observações que eu coloquei no início, para você colocar também no restante do trabalho, tá? Gostei muito da figura 4 também. Aqui, deixar localizado, melhorar algumas figuras, tá? Eu sinalizei que algumas figuras que precisam ser melhoradas. Você chama muito de fórmula, a gente não chama fórmula, a gente chama equação. E como dizia um professor meu, fórmula é de química, tá? É equação, tá? Você, inclusive, numera muito bem todas elas, tá? Algumas figuras precisam melhorar.
fazer chamamento, né, do que você vai colocar, vou colocar figura tal, aí tem algumas equações que você esquece de dizer na equação tal, tá? Mas está aqui tudo escrito, algumas você colocou, outras não. Aí textos muito grandes, eu peço aqui para você cortar, né, dividir, algumas frases incompletas, algumas figuras para deixar mais visível. Aí vamos aqui para a tua metodologia, tá? Achei muito curta a tua metodologia, tá? Vamos melhorar ela, tá bom? Então, você vai dividir em alguns tópicos, eu sugeri aqui no teu trabalho. Você classificou, mas eu queria que você colocasse uma subseção, classificação da pesquisa. Aí você fala sobre a pesquisa e diz como foi que você classificou. O local de estudo você colocou, mas faz uma estação, aí fala tudo sobre o Corpo dos Bombeiros, aí fica localizada e diz que o local de estudo vai ser lá, tá? Etapas da pesquisa, montar um passo a passo de como você montou o seu trabalho. Uma coleta e análise de dados, né? Então, como você coletou os dados, como você analisou os dados. Aqui, essa etapa é tudo como você fez, tá? O como você fez. E o desenvolvimento do trabalho. Qual é o desenvolvimento? É um fluxograma de como vai ser desenvolvido o trabalho, tá? Você segue essa ordenzinha, eu deixei aqui no seu trabalho, na página de metodologia, para você fazer isso aí. Dá umas duas páginas a mais para você acrescentar aqui na metodologia, tá bom? E a parte 4 eu vou deixar o professor Rafael comentar aí todos os cálculos, né, que você fez e tal. E no finalzinho, que é a conclusão, eu queria os dois, o terceiro e o segundo e o terceiro parágrafo, para você reescrever, porque ficou um pouco confuso, tá? E senti falta de colocar as propostas para trabalho futuros, tá certo? E a formatação das referências, alinhamento à esquerda, espaçamento entre linhas é simples, tá? E colocar as referências para dentro das tuas, né, nas tuas citações na fundamentação teórica. Tá certo, Thales? No mais, professor Furlan e Thales, foi essas as minhas considerações. Agradeço aí o convite e parabéns, Thales. Muito obrigado. Obrigado, professora Camila. Muito importante suas contribuições. A gente vai realizá-las, né, praticamente todas. Professor Rafael, é com o senhor. Agradecer o convite, professor Furlan, Thales, a confiança de ler o trabalho, né, Thales? Parabéns pela sua apresentação, fiquei muito surpreso. Você mostrou conhecer bastante o tema, né, e ter se preparado bem. Tá? Vou colocar aqui algumas sugestões para enriquecer seu trabalho, principalmente português. Você tem uma grande dificuldade no vernáculo, tá? Você não é muito bom na escrita como você é na fala. Tá? Não nego. Eu vou colocar aqui meu slide, que aí fica mais rápido. Eu vou só passando e comentando contigo. Então, as coisas precisam ser... Isso aqui, tá? São para você enriquecer seu trabalho, tá? Uhum. Eu começo logo aí pela capa, consertando seu nome, né? Que você colocou seu nome errado na capa e na segunda capa, tá? Seu Falcão, ele tem um acento, sim. Fiquei muito feliz de meu nome estar nos agradecimentos, mas infelizmente errado, tá certo? O professor de estágio é Rafael, mas não sou eu, Aragão. Tá? Então, você botou aqui no corpo da universidade, Rafael Aragão, pelo disponibilizar e auxiliar em busca do meu estágio supervisionado. Tá? Eu acho que eu consertei isso aí. Eu consertei isso aí. Eu percebi porque eu fiz esse do outro modelo. Eu vi meu nome, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ver meu nome, mas eu vi que não era eu, tá? Então, deixo feliz quem... A gente, como diz meu orientador, a gente agradece quem ajudou, quem financiou a gente mesmo. Eu não sei se tu tem duas parentes chamadas Lúcia Maria Aragão Falcão. Só uma, porque é muito importante, tá aí, assim. Não, mas não precisa colocar duas vezes a mesma linha, tá? Você pode tirar. Cuidado, você coloca muitas palavras repetidas na mesma palavra, na mesma frase. Tem que tirar, tá? Você bota o sistema. Fica muito projeto, essas palavras elas estão se repetindo no seu texto várias vezes na mesma frase. Isso porque você faz frases muito longas, como a professora Camila já até citou.
bom? Tá faltando abreviaturas aqui, siglas, tem siglas suas lá que não estão aqui, tá bom? Dá uma olhada. Eu marquei para você, vou mandar esse arquivo para o seu orientador. Dá uma olhada com ele. Essa formatação aqui tem que ser ajustada, tá? Você está fazendo tudo igual, ó. Tem que... Qual é a ordem, negrito? Não tem uma ordem, tem que ser diferente, tá? Geralmente o pessoal bota caixa alta, negrita, aí vai tirando um e substituindo, mas a norma mesmo não exige uma sequência. Cuidado com o teu etial, né? Toda vida que tu coloca etial, tu coloca de uma maneira diferente, tá? Etial é latim, quer dizer, entre outros, então tem que estar em itálico e depois do al tem um ponto. Bom? Bom, aqui tu colocou certinho com ponto, mas já não colocou o itálico, então padroniza. Tem muito erro de concordância, Thales, tá? Verbal, nominal, por exemplo, que tu bota vidas é riquezas. Vidas são, né? Brasil, tu só escreve com letra minúscula, tá? Estado, tem que ajeitar direito. Mas ali é um I, né? Não é vidas e riquezas só. Vida, mas pelo meu entendimento, vidas são riquezas a salvar, não? Não, vidas e riquezas temos que salvar. Tipo isso. Então, desconsidera aí, porque eu pensei que tu estava dizendo que as vidas são as riquezas a salvar. Então, foi um erro de interpretação meu esse. Tá, mas aqui tem, ó, o sistema de hidrantes, eles permitem. O sistema está no singular, tá? Então, essa tua sigla não tem lá, tá bom? Pontuação, ó. Às vezes tu coloca ponto, às vezes tu não coloca. Tá? Estado, ó, Brasil, Estado com letra minúscula. Tá faltando aqui, como a professora Camila já disse, você colocar 2 seções do seu TCC. Bom, aí vamos aqui. Aqui está faltando muito acento, tá? Mecânica. Muita palavra repetida. Você bota aqui hidráulica, ela estuda os gases e os líquidos. A hidrodinâmica, ela é responsável pelo estudo dos fluidos em movimento, né? Aqui você coloca uma definição que não a define, tá? Então, tem que dar uma olhada aqui nas suas definições de hidráulica e hidrodinâmica. Você bota aqui que é fluidos que são incompressíveis, né? Não, qualquer fluido em movimento. Dá uma olhada aí nessas definições, tá bom? Ó, tem parágrafo sem pontuação, vamos dar uma lida nisso. Bota acento nas águas, senão fica o verbo aguar. Thales, aí você vem aqui e diz que calculou a densidade e a temperatura da água. Fiquei curioso como é que você fez esses ensaios. Não fiz, né? Se você não fez, você digitar dados dos outros, não faz deles seus dados, tá bom? Então, coloque de onde você tirou a densidade da água, bom? E olha a formatação de tabela. Tabela não tem as laterais. Então, aqui é uma tabela, sim, porque do jeito que ela tá na formatação de quadro, mas você está comparando valores, então seria, sim, uma tabela, tá? Aí você bota, como pode ser visto nas tabelas, você usa muito isso. Na verdade, é na tabela e você diz o número. Chama sempre pelo número dela. Como pode ser visto na tabela 1, na 2, na 3, chama pelo número. Tá? Aí aqui tem uma coisa que se repete, que às vezes está... A maioria das vezes está errada e algumas está certa. Você coloca entre parênteses. Tá? Você bota assim, a tabela 2, e você colocou entre parênteses. Se um texto está entre parênteses, eu posso tirar ele da frase sem fazer nenhum prejuízo, mas você pegou e botou entre parênteses a maioria dos seus sujeitos. Aí fica a amostra de 2 viscosidades. Não, aqui, essa tabela, ela não pode estar entre parênteses, porque ela é o sujeito da frase. Tá certo? Então, ficaria a tabela 2 mostra as 2 viscosidades da água em diferentes temperaturas. Tá? Agora, assim, a água possui diferentes viscosidades e temperaturas. Aí você bota lá no final, tabela 2. Aí a gente vai entender que lá na tabela 2 vai estar aquilo. Mas quando você coloca a tabela como sujeito, você não pode colocar ela entre parênteses, tá? Você também não calculou a densidade aqui. Vai lá e dá uma ajeitada. Quando chegou aqui nas suas equações, tira o seguinte e chama a equação pelo número. Tá? Elas têm que ser numeradas na ordem que ela aparece no texto. Você começou com a 2. Eu fiquei procurando a equação 1 até agora. Não achei. Eu acho que você deletou a 1
e ficou começando a dar 2. Então, vai mudar toda a ordem de tuas equações no teu texto. Tá? Eu acho que a 1 era alguma coisa da densidade, você achou desnecessário, aí você tirou, né? Aí depois você dá uma olhada. O podemos, o sabemos, deixa tudo na terceira pessoa de singular. Bom? Cuidado com os líquidos, bota acento, senão vira uma liquidação, você está liquidando. Parabéns pelo seu referencial das bombas, né? Está bem explicado, falou de bombas de deslocamento positivo, né? Bombas de engrenagem. Aqui tem que tirar o parêntese também. Cuidado que você ficou o autor das bombas. Ó, você não inventou e não desenhou isso aqui. É só. Tá? Tira esse parênteses também aqui. Mas mais na frente tu coloca os parênteses de forma correta. Tá bem, de maneira bem... Vou baixando aqui para a gente não ser muito repetitivo. Deixa eu ver o que é esse aqui. Pronto, aqui tu tem uma tabela. Cara, essas duas tabelas tu tem que melhorar. Aí na tua apresentação elas são boas. Aqui elas ficaram super borradas. Tá? Tem umas figuras muito borradas. Aí tu vai dar, principalmente na tua metodologia, quando tu vai explicar, calcular a rugosidade, né? As perdas que a gente faz também lá na mecânica, a altura manométrica, essa parte tá bem interessante. Só tem que dar uma ajeitada nas tuas figuras. E ver se são tabelas ou quadros, tá? O quadro, tu vai trazer informações. Tu vai informar o leitor sobre aquilo. Tabela, tu vai comparar valores. Se for um quadro, alguns eu já coloquei o nome tabelas e quadros para ti aqui, tu só faz trocar o nome e fecha ele fica todo quadradinho, tá? Aqui, ó, também tem que ajeitar, porque aqui é sujeito. Eu quero chegar lá onde é que tu acerta. Tu vê a diferença. E, ó, esse aqui tá muito borrado. Tem como tu pegar, todo fabricante de material de construção, de tubulação, ele tem um gráficozinho desse para ti, tá? Pode procurar na internet, no blog, tá muito borradinho esse aqui. Tem uns mais novos, esse é novo, né, 2019. Aqui as equações, a tabela. Eu não fui marcando todos, mas tu vai dando uma olhada, tá? Uhum. Não tô como sujeito, tira parênteses. Essa tabela também tá errada. Essa tabela tá... Não, citação, a tabela, eu botei parênteses também. Tá certo. E aqui também, essa aqui tá borrada. Tu pode digitar isso aqui com a fonte do teu trabalho, né? E dizer que pegou lá do livro e tal, só não pode dizer que é teu, tá? Mas tranquilo, isso aí você faz rapidinho. Aqui tem suas siglas, essas siglas aqui estão lá. Mas muito bom, aprendi bastante sobre hidrante, viu, do seu trabalho. Às vezes a gente vê e fica imaginando. E eu sempre, lá no meu prédio, faltava água, eu pegava do hidrante. Às vezes, né? Fica sempre aquela reserva. Eu sabia, os vizinhos sabiam. Então, aqui, ó, as tabelas, tabela 8, né? Bota, aqui é só uma, tá? Singular, dá uma ajeitada aí direitinho. Vou já mandar isso aqui para você. Ah, aqui tá certo, ó. Os hidrantes de recalque são localizados quase sempre na calçada da edificação. Entendeu a diferença? Eu não preciso ler o que está na figura, entre parênteses, ó. Os hidrantes de recalque são localizados quase sempre na calçada da edificação, figura 9. Você vai lá na figura 9 e ele não faz parte do texto. Ele não é o sujeito do nosso texto. Certo? Então, nessa parte aqui, tu acertou, foi bem feliz nessa parte, ó. Um hidrante de parede é mais utilizado em ambientes mais fechados, comerciais. Aqui, tu não precisa tirar os parênteses. Ele não é o sujeito aqui é o hidrante de parede. Tá? Só quando ele for o sujeito da tua frase. Tem uma equação aqui que tu vai usar, tu chama ela a última. Vai chegar aqui nela.
A última, como visto na última equação, ela chega longe de ser a última, tá? Porque você começou a resolver as equações, colocando outras, e essas aí você não numerou. Essa aqui é a última numerada. A parte aqui da metodologia, a professora Camila já falou. Não vou me estender, tá? Deixa eu ver se eu acho só essa tua. Thales, tem algumas figuras tuas, essas tabelas, que tu deixa umas linhas assim, uma linha em cima, linha na lateral. Tira, tá? Corta aqui. Dá um clique duplo. No próprio Word, tu consegue dar um clique duplo e cortar ela um pouquinho. Fica essa marcação estranha. Tem umas em cima, tem umas que estão na lateral direita, tá? Evite-se a seguir, chama sempre pelo número, tá? A seguir, o abaixo, o acima. Pronto, aqui tu chama a equação final. Né? Chegamos assim à equação final. Ela não é a final, ela foi a última que você numerou. Tá? Então, você vai chamar ela, na verdade, de equação 7. Então chegamos, tirar o chegamos, né? Porque o verbo tem que ser impessoal. Chega-se à equação 7, porque você vai ter que trocar a numeração delas. Você esqueceu da 1. Ó, aqui tem aquela mesma linha para você formatar. Essa sua parte de cálculo está bem interessante. Você fez os cálculos, né? Calculou as alturas manométricas, método de coluna d'água, quanto a caixa precisa, o nível quando baixar, que o motor tem que ser acionado, para garantir essa pressão. Achei bem interessante. Essas plantas suas, muito interessante. Aí aqui, ó, já tem a 9, então aquela não era a última, tá? Aqui tu tá numerando, Thales. A partir daqui tu não numera mais. E chamá-las no texto, tá? Ó, por exemplo, essa daqui. Chamar lá, equação 11, equação 12, né? Como pode ser visto, como encontrado na equação 12. Tá bom? Então, aqui vai dar um upgrade no seu trabalho, tá certo? As outras coisas, a professora Camila já comentou. Vou devolver a palavra ao seu orientador. Parabéns. Fiquei muito surpreso com o seu trabalho. Aprendi bastante, tá? Nunca pensei em aprender tanto sobre hidrantes. Você fez uma revisão biográfica muito boa. E sua apresentação foi excelente. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Então, suas considerações também serão levadas aqui a cabo, né? Faremos aí tudo o possível para atender. Seguindo nosso protocolo, damos aí 5 segundos para a plateia se pronunciar. Então, continuando, a banca vai se afastar dessa sala, a gente vai se reunir em outra sala. Enquanto isso, você fica aí aguardando a decisão, a gente volta já. Tá certo.
Thales. Voltamos. Estamos de volta. Thales já está descabelado. Ixi, Maria. E agora, rapaz? Bom, Thales, depois aí de um embate terrível, né, uma briga feia, seu TCC foi aprovado. Né, você está finalizando essa parte, essa etapa aí. Parabéns. Né? E aí vamos ter que proceder, né, à correção. Né? O pessoal da banca, o professor Rafael e a professora Camila solicitaram, o mais rápido possível aí para a gente tentar, né, aproveitar a colação de grau, se dá certo. A gente conversa sobre isso já já. Ok? Thales, felicidade para você, viu? Que você consiga aí agora, nessa nova jornada aí da sua vida aí como profissional, seguir em frente, tá? E sucesso na sua vida profissional, tudo de bom para você. E corre atrás aí para poder entregar essas coisas aí no prazo, tá bom? Um abraço para ti, ok? Parabéns, Thales, parabéns para a família, né? Para o orientador, para todo Exatamente. mundo, essa conquista. Né? Para o pai, para a mãe que sofre junto, a despesa é grande. Então, parabéns a todos pela conquista. Valeu, meu filho, boas festas. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. professor. Obrigado. Tchau, Pessoal, se alguém da plateia quiser o certificado de participação, coloque o nome, matrícula e curso aí no chat para a gente mandar para a secretaria. Bom, Thales, vou sair aqui também, já já eu converso com você no WhatsApp.